Olá pessoal, quero estar desejando aí a todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que as bênçãos do Senhor nosso Deus possam estar reinando no lar e no meio da família de todos vocês. Estamos mais uma vez falando daqui do nosso estado do Espírito Santo, pessoal. E estamos aqui na casa da nossa irmã Tereza, né? Ela nos autorizou a estar lendo aqui uma palavra, né? Não somente para ela, mas para todos vocês que vão nos assistir neste momento, né? Nós vamos aqui estar lendo aqui uma palavra aqui que está aqui na passagem da Bíblia Sagrada, né? E para nós isso é muito gratificante, pessoal, né? Tá falando de Deus é uma coisa, é uma honra, é uma coisa gratificante, é uma honra, é um privilégio, né, Jô? Ela está sendo aí a minha cinegrafista, né? E também está aqui também a nossa irmã Tereza, que tá também no mesmo objetivo do que nós, né? A espera da volta de Jesus Cristo, né, irmã Tereza? É verdade ou não é? Sim, verdade. Né? É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de todo cristão, né? E a senhora também almeja isso aí, não é verdade? Sim. Então, né? Então nós aqui estamos, pessoal. Quero aqui estar deixando aqui uma palavra para todos vocês, que se encontra aqui no livro de Números, pessoal, né? Está aqui no livro de Números, capítulo 22, né? Números está depois de Levítico, né? Depois de Levítico e antes de Deuteronômio, né? Porque primeiro vem Gênesis, depois vem Êxodo, depois Levítico e depois Números, né? Livro de Números, capítulo 22, que vai falar, pessoal, sobre Balaque. Balaque chegou um tempo que ele ordenou que Balaão fosse e amaldiçoasse o povo de Deus, que era Israel. Que é Israel, na verdade, né? Mas eu estou falando daquela época. E a Bíblia diz, pessoal, que Balaque, ele ficou receoso, né? Porque Israel era uma quantidade de pessoas muito grande. Então ele ficou receoso, né? Na concepção dele, Israel iria tomar, né? O espaço deles naquela época, né? Porque quando Israel vinha no deserto, a trajetória de Israel era em direção a Canaã, irmã Tereza, né? No momento que eles começaram a sua trajetória no deserto, a direção deles era Canaã, era a terra de Canaã, entendeu? Então eles iam seguindo. Então podemos ver que Israel, eles se deparavam com várias nações. No momento que eles iam seguindo em direção à terra de Canaã, eles iam se deparando com várias nações, né? Nações diferentes. E aqui podemos ver que Balaque, ele ficou com receio quando ele viu aquela quantidade de israelitas, né, vindo ali em sua direção. Ele queria que o povo fosse parado, sendo amaldiçoado por Balaque, ou seja, por Balaão. Só que o Senhor nosso Deus, ele não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo, amaldiçoasse Israel. Olha que coisa tremenda. Deus, ele não permitiu, né? Então, assim,
Balaão ele só teria poder de amaldiçoar o povo de Israel só se Deus permitisse. Só se Deus permitisse. Só que Deus não tinha permitido aquilo ali. Porque Israel era um povo escolhido de Deus. Israel era um povo que Deus havia já feito promessa desde Abraão, Isaque e Jacó. Desde o passado, Deus agora havia feito promessa para eles. Então, as promessas que Deus havia feito para Israel não poderia ser frustrado. Não poderia ser frustrado. Aquela promessa, né, não poderia ser frustrada, melhor dizendo. Não poderia ser frustrada porque Israel estava sob o comando de Deus. Né? Israel estava sob o comando de Deus. Israel estava sendo guiado por Deus. Né? Na autoridade de Moisés. Né? Então, veja bem. Então, Deus ele não permitiu aquilo ali. Deus ele não permitiu que o povo fosse amaldiçoado por Balaão. Então, o que eu entendo com isso? Né? O que eu entendo com isso aqui? O que eu posso tirar de bom em cima dessa passagem? Nós que somos cristãos, nós estamos debaixo das mãos de Deus. Né? Nós estamos debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Podemos ver, irmã Teresa, que as coisas só vão acontecer na vida de um crente só se Deus ele permitir. Né? Podemos ver aí muitos crentes aí com receios, né? Receosos, né? Serve a Deus, mas vive com medo de ser atingido por alguma seta maligna, né? Com medo de ser atingido por palavras ao contrário, né? Com medo de ser amaldiçoados. Podemos ver, irmã Teresa, que quando o crente, quando ele anda em obediência com Deus, né? Quando ele anda em obediência, quando ele anda com o coração voltado para Deus, ele pode ficar tranquilo. Nada dessas coisas vai pegar nele. Nada dessas coisas vai pegar, ele pode ficar tranquilo. Lembra o que Davi disse ali no livro de Salmos, capítulo 4, no versículo 5, se não me falha a memória, ele diz assim: eu também me deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz habitar em segurança. Então, assim, Davi ele tinha uma fé tão grande, uma confiança, uma fé tão grande em Deus, que Davi ele poderia dormir, ele poderia deitar e dormir, porque ele sabia que Deus, somente Deus traria para eles toda a segurança. Então é essa fé, é essa confiança, irmã Teresa, que nós temos que ter em Deus. Podemos ver que nenhum mal naquela época pegou no povo de Israel, no povo de Deus, né? Nenhum mal. Lembra daquela palavra que Davi disse no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temereis, olha aí, espanto noturno, e nem seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sereis atingido. Tá vendo aí? Então, assim, essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Porque somente Ele pode trazer essa confiança para todos nós. Essa segurança, melhor dizendo.
Somente Ele pode trazer essa segurança para todos nós. Né? Então eu estou falando isso aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tá tendo muito crente, receoso. Tá tendo muito crente receoso nesses últimos dias. Tá tendo muito crente, e podemos ver que o medo faz que as pessoas voltem para trás. O medo faz que as pessoas voltem. O medo, às vezes o medo chega num grau tão grande na vida de um crente que faz que ele volte. Faz que ele retroceda. Lembra de Pedro, irmã Teresa? A Bíblia diz que quando Pedro ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele olha para Jesus e pede que ele fosse até Jesus por cima das águas, né? Então veja bem, naquele momento ali que Pedro pediu para que Jesus ali autorizasse que ele fosse até Jesus por cima das águas, a Bíblia diz que Pedro foi, caminhou sobre as águas, mas quando chegou no meio, a Bíblia diz que por causa daquele temporal, né? Daquela tempestade, daquele vento forte, o que aconteceu com Pedro? Pedro ficou receoso. Ele ficou com receio por causa daquele temporal, por causa daquele vendaval, né? Por causa daquilo tudo. A Bíblia diz que Pedro bateu um medo tão grande em Pedro que ele se afundou naquele momento. Então, olha o que o medo pode fazer com a pessoa. Olha o ponto que a pessoa pode chegar por causa do medo. A pessoa ela pode se afundar por causa do medo. A fé da pessoa pode naufragar por causa do medo. Então, por isso que nós que servimos a Deus, nós temos que ser igual a Davi. Nós temos que ser igual os heróis da fé que vieram antes de nós. Nós temos que crer que Deus ele é capaz de abrir um caminho seguro através das nossas dificuldades insuperáveis. Nós temos que crer nisso aí. Deus, ele gosta de pessoas ousadas. Pessoas que não se mostrem frouxo no dia da angústia. Pessoas que não se mostrem frouxo no dia da angústia, mas pessoas valentes, pessoas confiantes, pessoas que crêem que Ele sim pode trazer essa segurança para todos nós. Tá bom? Fica aqui esta palavra humilde, simples, mas creio que vai impactar o coração de muitas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe.